Gente, bom dia. Você sabe que eu tô aqui esperando para falar e tô como se fosse o nascimento de um filho, assim, sabe? O coração tá meio acelerado, tá meio saindo pela boca. Eu acho que eu vou até me embananar um pouco para falar as coisas que eu tenho para falar, porque esse trabalho que a gente está apresentando hoje é fruto de mais de 1 ano e meio de pesquisa que foi feito aqui com a ajuda do CNPq, com a ajuda do CTI, com a ajuda da FAPESP. E hoje eu sou estatístico, tenho formação, experiência em marketing, mas eu acho que o que me define como profissional é ser empreendedor. Eu gosto disso, o empreendedorismo é uma arte que me fascina. E o empreendedorismo ele tem uma série de particularidades e é muito assim, relacionada com o sadomasoquismo. Porque você sofre até que um dia, se Deus quiser e se tudo colaborar, você vai ter o benefício de conseguir levar o projeto a ser bem sucedido e conseguir gerar recursos financeiros dessa iniciativa. Então, eu vou falar hoje aí sobre o nascimento da Integrária, que tem a missão de integrar todo esse aspecto humano que foi abordado aqui com o lado tecnológico, que existe uma pungência muito grande dentro das empresas. Trabalha com tecnologia, não sabe nem mudar o... Bom, eu preparei uma agenda que vou falar dessa história aí, que é esse tal de People Analytics, contar um pouco da empresa, mostrar um caso prático e entrar no detalhe do nosso software, né? Que é o nome Simula. E então a ideia é fazer esse roteiro. E eu queria começar, como bom estatístico, fazer uma integraçãozinha entre aqui eu que vos falo e o público. Eu queria saber quem daqui já ouviu falar no termo People Analytics antes de hoje. Celso. Quem aqui trabalha com recursos humanos? Tem bastante gente. Gente, eu estou nessa pesquisa de capital humano há 1 ano e meio e eu ouvi falar pela primeira vez essa expressão sexta-feira da semana passada. Eu estava fazendo buscas para essa palestra e me deparei com esse termo. E até então era muito interessante, porque eu achava que eu estava assim, não é possível que só eu, e só a gente aqui do Gaia que trabalha esse tipo de análise, esse tipo de gestão, né? Não existe no mundo. E foi uma feliz assim, descoberta, porque eu pude ter certeza mais com certeza ainda que a gente está no caminho certo e de que essas propostas que a gente tem desenvolvido aqui, que o Marco tem coordenado com bastante competência, são de extrema importância para a gestão do mundo atual. Então eu começo com o meu mantra, a palestra, que é uma frase de estatístico americano, que fala assim: eu acredito em Deus, todos os outros devem me mostrar dados. O que é isso? O que tem por trás dessa frase aí? Não é que você esquecer todo o aspecto humano da gestão e deixar tudo em função de um robô ou de um algoritmo matemático. Mas é você subsidiar a tomada de decisão e subsidiar a gestão do seu negócio nos dados, que vai te facilitar a vida e vai trazer uma série de benefícios para o seu negócio. Hoje em dia, todas as áreas das empresas... Então, voltando aqui ao Deming, grande parte das organizações, grande parte dos departamentos das organizações já fazem essa gestão com números, finanças. Uma gestão financeira é impensável hoje sem análise de dados, marketing, vendas. Ninguém faz mais gestão de vendas, gestão de marketing com um feeling, achando que acho que vai vender tanto, ou acredito que vai vender tanto. E essa revolução dos dados, né, que se Big Data, isso chegou
ao Departamento de Recursos Humanos, através de conceito chamado People Analytics. É um approach baseado em dados para gerenciar pessoas no ambiente de trabalho. E essa ideia surgiu com o Google, numa situação bem característica assim, de recrutamento. O Google acredita que você deixar o recrutamento baseado única e exclusivamente na opinião do gestor induz ao erro. Por que induz ao erro? Porque você quando você vai fazer uma entrevista, quem aqui quem trabalha com gestão de empresa já passou por isso. Você costuma valorizar aqueles atributos do candidato que são parecidos com os seus atributos. Se você tem uma característica de analítico, se o candidato fala que ele tem uma característica analítica, você tende a se familiarizar com aquilo e trazer e favorecer aquele determinado candidato, mesmo que a qualidade não seja tão eficiente quanto a sua. Então, o Google criou uma série de parâmetros que um determinado candidato deve ter para ser contratado e criou um modelo onde ele ranqueia todos os candidatos pelo assim, quais são os com maior probabilidade de ter aderência dentro da empresa e quais os candidatos que têm menos probabilidade de ter aderência dentro da empresa. E aí, a partir disso, desenvolveu toda essa área de análise, de entender como que a gestão de pessoas pode impactar verdadeiramente na produtividade do negócio. E aqui está um cenário só que é uma ciência bastante nova, né? Pouquíssimas empresas trabalham com isso, é um estudo de vanguarda. E o Marco já vem falando disso há muitos anos. E, assim, foi uma honra poder participar de um projeto de pesquisa tão inovador, assim, mesmo que sem conhecer o que o mundo fazia, a gente acabou estando no lugar certo e na hora certa. Hoje, né, isso aqui são os dados da Harvard Business Review, que é uma instituição de pesquisa dos Estados Unidos, bem conceituada. Eles dizem que 11% dos departamentos de recursos humanos raramente usam dados para tomada de decisão. 40% dos departamentos de recursos humanos usam dados em relatórios reativos, né? Quando eles são demandados para gerar informação e eles acabam gerando informação. 26% dos departamentos eles fazem relatórios proativos, mas são relatórios periódicos. 15% dos departamentos de recursos humanos eles trabalham com painéis administrativos. E 9% fazem isso que nós estamos nos propondo a fazer aqui dentro da Integrale, que é análises e previsões sobre a equipe, gerando através de recursos e painéis visuais com análises preditivas. Então não é só fazer análise situacional do negócio, entender o panorama da empresa, mas fazer previsões de como aqueles fatores humanos podem impactar no futuro da empresa. E eu vou caminhar um pouco com vocês sobre essa apresentação e vou tentar esclarecer algumas coisas. Aqui eu separei 3 casos interessantes. Eu vou ser mais rápido aqui para não gastar muito tempo de vocês. Essa empresa, a Knack, hoje ela faz o recrutamento e seleção dela baseado num game. Ela identificou que o candidato da empresa, o bom funcionário da empresa, ele tem determinados padrões de tomada de decisão. E um padrão importante que a empresa identificou é que o funcionário precisa ter uma gerência... É importante que o funcionário tenha uma gerência situacional, uma liderança situacional. O que é isso? É quando tem uma determinada situação onde ele é capaz de resolver o problema, ele assume o papel de líder, resolve o problema e depois
retroage ao seu papel de colaborador. E aí ela desenvolveu um game onde ela simulava uma série de situações e o candidato tinha que no game escolher, tomar uma decisão dentro do jogo. E aí eles criavam um ranking para esse candidato e os candidatos mais ranqueados, melhor ranqueados, eram os que eram aceitos no processo seletivo. Tem caso da Xerox também, está falando que os funcionários que tinham estudando a correlação entre presença em rede social com a produtividade, com o baixo turnover, né? Quanto mais funcionário estava presente na rede social, menor a probabilidade dele pedir demissão. E um estudo também do Bank of America que criava, através de espaços dentro da empresa que fomentassem a conversa, o diálogo e a integração entre as pessoas, aumentavam a produtividade e a performance da equipe. E quais são as vantagens de usar tecnologia? Né? Usar essa metodologia. Fundamentar as decisões em dados, mantendo o lado humano. Esse é o que eu acho principal, assim, ó, elevar o papel dos recursos humanos. Os recursos humanos, a minha opinião é que muito por conta dessa falta de perfil analítico dentro do departamento, tem cada vez mais executados papéis operacionais dentro da organização. Os recursos humanos têm ocupado dentro do recrutamento e seleção um papel operacional, dentro da produtividade um papel mais operacional, e muito em conta da falta de aderência com o modelo de gestão que as demais áreas da empresa têm adotado. Então, essa metodologia ela vai empoderar o Departamento de Recursos Humanos para ser efetivo e para trazer impacto realmente importante para a empresa. Eliminar falhas referentes a juízo de valor. Tem muito isso, assim, eu gosto de futebol, né? Então vou usar o exemplo do futebol. Tem jogador que vai com um determinado técnico e ele vai super bem. Vai com outros técnicos, ele tem uma performance bem inferior. Então, às vezes, numa empresa, assim, se você tem um gestor que, porventura, acabou não se familiarizando bem com um determinado funcionário, isso pode acabar com a produtividade daquela equipe, sendo que aquele funcionário poderia ser melhor usado em outras áreas. Então, a opinião de uma pessoa não pode ser determinante. Assim. Os dados ajudam a tirar esse juízo de valor. Fazer inovação, né, que hoje é a palavra mais sensual aí na gestão, a inovação, todo mundo quer inovar. Entender o valor real do talento, né? Quanto que vale um funcionário bom, o que ele traz para a empresa. Será que aqueles R$200 que ele pediu de aumento, será que não vale a pena pagar para esse cara em vez de deixar ele sair para uma outra empresa? Maximizar investimento em pessoas, né? Onde que investe melhor, como que investe, como que faz, melhorar recrutamentos e impacto na produtividade. E aqui, gente, é uma outra pesquisa de Harvard, falando sobre o futuro, né, desse People Analytics. Então, eles falam que hoje 60% das empresas fazem esses reportes sob demanda, né? Isso vai diminuir e cada vez mais vai aumentando a quantidade de relatórios mais complexos e mais elaborados. E os grandes desafios dessa metodologia às vezes é muito difícil acessar os dados, eles não estão bem formatados, o departamento de recursos humanos às vezes não tem o perfil desejado. Então é nisso que a gente está trabalhando, em fazer ferramentas que habilitem as pessoas a gerenciar dessa forma, né? E é nisso que a gente trabalha, né? Em fazer ferramentas convidativas ao trabalho. Então, um pouco sobre a Integrare. Ela foi fundada em 2016 como uma spin-off aqui do Centro de Tecnologia da Informação. São mais de 20 anos de pesquisa dentro do CTI. Em 2016,
foi fundada a sede própria, hoje somos 7 profissionais, 2 sócios, 3 bolsistas, 2 prestadores de serviços. A gente tem uma fusão de profissionais acadêmicos e profissionais do mercado. Temos uma equipe multidisciplinar e dentro da nossa pesquisa aqui do CTI, mais de 17 empresas já atendidas. Aqui tem alguns exemplos, né, de alguns parceiros que a gente teve na nossa pesquisa. E a nossa metodologia, ela abrange 3 elementos-chave, que é onde a gente faz o link das informações, como a gente obtém essas informações complexas para a gestão. É unindo as competências, as pessoas e os processos. Então, é uma metodologia que exige esse arcabouço de informações bem estruturado. Assim. Exige que o trabalho de base de dados seja bem executado. E é nisso que a gente tem desenvolvido a nossa pesquisa. Então eu vou mostrar um caso prático de como que funciona isso, como que isso pode ser trabalhado. E eu vou usar um exemplo da política. Né? A política hoje é um dos assuntos mais atrativos, né? Mais da Ibope dentro do cenário da mídia. E eu fiz um estudo que eu estou falando do Congresso Nacional, mas você pode pensar nesse mesmo estudo para uma empresa, para uma área, para um departamento de uma empresa. Então, a Câmara dos Deputados Federais, ela é constituída por 513 deputados de 26 partidos, que de janeiro de 2015 até hoje, registraram 26 mil atividades. A gente acha que os caras não fazem nada, eles fazem alguma coisa. Não sei se é efetivo, né? Tem a diferença de trabalho e movimento. Pelo menos movimentar esse movimento. Desses 26 mil registros de atividade, 45% são requerimentos. Eles estão pedindo alguma coisa, encaminhando, solicitando alguma informação para alguém. 19% desses trabalhos são projetos de lei. São propostas de mudanças da lei. 12% são emendas na comissão. Eles têm umas comissões que tratam temas específicos. Então, 12% desses registros de atividade, eles são relacionadas com alteração na proposta que aquela comissão vai fazer. 8% são indicações, que é sugerir a outros poderes que executem um determinado trabalho. Por exemplo, o deputado pede para o ministro da Educação cuidar de uma determinada escola, o ministro da Saúde cuidar de um determinado hospital. E 6% é requerimento de informação, que é solicitar informação para pesquisa. Então eu vou trabalhar esses 4 indicadores aqui. Projeto de lei, emenda na comissão, indicação e requerimento de informação por deputado. Então, olha o que é um relatório que eles falam lá, né, que Harvard está falando, que é um relatório sob demanda, um relatório estático. Isso aqui é a média de atividades feitas por partido político. Então, olha como o deputado do PMDB tem um comportamento completamente diferente de um deputado do PT ou do PSDB. O deputado do PMDB, um deputado faz em média 10 projetos de lei. Fez em média 10 projetos de lei nesse período de 1 ano e meio. Enquanto um deputado do PSDB fez 6,7 e um deputado do PT 4,6 projetos de lei. O deputado do PSDB, ele tem uma característica mais analítica, ele busca mais informações do que o deputado do PMDB e do PT. Eles fizeram em média, cada deputado do PSDB fez em média 7,2 pedidos de informação. E aqui, então, esse aqui é uma... Então você pensa isso numa empresa, né? Imagina que se você é uma empresa, você quer aumentar a produtividade do seu deputado. Se você quer um deputado, você acredita que o deputado tem que ter um perfil transformador, que ele vai mudar as leis? Talvez se você votar no PMDB,
sei se vai mudar para melhor ou para pior, mas a probabilidade desse cara ter um perfil mais de transformador, de mudar sugestões de lei, talvez esse seja o partido que você deve escolher. Se quer um cara mais investigativo, você vai num deputado do PSDB. E assim você pode ajudar na escolha do seu voto. Agora um outro estudo. É um estudo do perfil do deputado por profissão. Então, os deputados, olha que interessante esse comportamento. Os deputados que têm formação em direito, eles fazem muito mais indicações, que é apontar áreas onde o Estado precisa trabalhar, e ele faz bastante projeto de lei. Mas ele tem um perfil pouco analítico, ele não vai atrás de estudar a informação. Ele é um cara mais, vai propor leis, o cara formado em direito. O profissional que tem a profissão religiosa, né, esses pastores, essa bancada evangélica, é um profissional que tem ele tem uma atividade, um nível de atividade muito menor que os demais deputados. No entanto, ele é super bem informado. Olha o tanto de informação que um deputado que tem declaradamente da bancada religiosa tem. E aí você tem com experiências em administração de empresas, tem os famosos, né, esses deputados famosos, Tiririca, essas coisas. Olha, os caras eles fazem bastante projeto de lei também, eles não são tão acomodados não, eles têm uma participação interessante. Então essas são análises simples que a gente começa a correlacionar os fatores humanos, né, com a produtividade e ajuda a gente na tomada de decisão. Agora você começa um pouco a dar uma sutileza de complexidade nessa análise. Você correlaciona o partido e a experiência. Então, olha aqui. Eu fiz aqui uma experiência em administração. Olha o comportamento dos deputados do PMDB que têm experiência em administração e os deputados do PMDB que não têm experiência em administração. Olha como o comportamento deles são bem diferentes. É outro tipo. Então, estudar o impacto das variáveis, como os fatores impactam na produtividade, é isso que a Integrale faz. É esse o trabalho que nós temos dentro da nossa empresa. A gente tem um software que ajuda qualquer pessoa a fazer esse tipo de análise. E aí, parece, eu não quero nem entrar muito em detalhe do quão complexas essas análises podem chegar, mas o que é aquele lá que o pessoal falou de análises preditivas, né? Que Harvard falou que 9% das empresas no mundo estão fazendo as análises preditivas. É mais ou menos pensar assim, e se todos os deputados do PMDB recebessem um treinamento de administração de empresas? Qual seria o impacto disso no Congresso Nacional? Então, aqui tem uma simulaçãozinha bem simples, assim, eu estou fazendo elementos bem básicos. Então, assim, ó, esse aqui é o gráfico, né? As indicações das pessoas com experiência é muito maior do que as propostas de lei. Então, o PMDB tem 68 deputados na Câmara. Se a gente... 12 tem experiências em administração de empresa, 56 não tem. Olha o que aconteceria com o volume de atividade. O número de emendas cai, o número de emendas, projetos de lei e requerimento de informação cairia fortemente. E o número de indicações aumentaria bastante, mais que dobraria. E o que isso geraria de impacto no Congresso Nacional? O número de projetos de lei reduziria 6%. As emendas nas comissões aumentariam 5%. As indicações diminuiria 5%. As indicações aumentariam 22%.
e os requerimentos de informações caíram 7%. Você fala, nossa, legal, né? Mas não é só isso. A gente ainda calcula o risco disso não acontecer. Qual é o risco de você capacitar um deputado do PMDB e ele não melhorar a performance? Não melhorar a performance dele. Então aqui ó, tem todos os riscos. O risco de você ter um profissional do PMDB capacitado na administração e ele não aumentar as indicações é de 92%. O que quer dizer isso? Assim, se eu quero aumentar as indicações do Congresso Nacional, eu sei, o cenário é atrativo, aparentemente sim, mas o risco é muito alto de se fazer esse investimento. Vale a pena fazer esse investimento? Não vale. Ou vale se for muito arriscado, se for bastante arrojado. Então, essa é a análise que a gente faz dentro do cenário de uma organização. Então, o que acontece se eu treinar as pessoas em inglês dentro da minha empresa? Qual vai ser o impacto disso na produtividade? O que acontece se eu treinar o meu operador de uma máquina? Como que isso vai impactar? Como que vai impactar o desenvolvedor de software se ele souber mais sobre Java do que PHP? São essas as questões que a gente procura ajudar. E será que uma pessoa com uma formação numa faculdade pública tem um desempenho melhor de uma faculdade em particular? São questões que vão ajudar os recursos humanos a ter uma posição mais estratégica dentro do negócio. E aí, é assim que nasceu a ideia do nosso software, o Simula, que aí a gente faz Big Data, a gente faz interface com LinkedIn, a gente faz tudo. Está fazendo, né? Está começando a fazer. A gente está num processo bem inicial do trabalho, e a gente tem uma estrutura de banco de dados bastante complexa, que eu nem vou entrar no detalhe. E aqui são algumas telas, né, de como vai ser o nosso protótipo. A gente vai ter aqui esse cálculo do presenteísmo, né? Como que a gente vai ter uma ferramenta que vai calcular a produtividade para cada área da empresa, né? Como que os custos dessa produtividade, né? A gente tem 3 indicadores de produtividade aqui, fazer algumas comparações entre as áreas. Depois a gente vai fazer tem um indicador do absenteísmo, né? A parte da saúde aqui, né? Como os diferentes fatores da saúde impactam na produtividade dos funcionários. A gente vai fazer... aí vem essa parte analítica, né? Como que esses fatores humanos, aqui está ruim de ver, mas isso aqui são pessoas, processos e competências. E aqui, para cada uma dessas, tem fatores. Como que esses fatores se correlacionam? Aí são os gráficos que a gente vai gerar, as análises. E aí, a parte de simulação, né? Se eu passar de um determinado grupo para outro, como que esse comportamento da empresa vai evoluir? Então, é esse o software. E para terminar, infelizmente a formatação do telão ficou um pouco ruim, mas eu vou mostrar o que a gente já tem pronto para vocês, só para vocês terem uma ideia. Posso ir aí? Rapidinho. Eu juro que aqui no computador a interface está bonitinha, tá? Aí, por causa da resolução, ela não fica tão legal. Então, a gente vai ter aqui a parte do presenteísmo, absenteísmo, os impactos dos fatores, as simulações. E aqui dentro do presenteísmo vai funcionar da seguinte forma. A gente vai ter aqui imagina que isso aqui é a hierarquia da empresa, certo? Quando
você clica no gerenciar, você clica no gerenciar, atualiza ali. Você clica aqui, atualiza. Tá vendo? Todos esses gráficos abaixo são atualizados de acordo com a estrutura da empresa. Então, se você quer ver a produtividade de uma determinada área, você clica na área e aparece todas as... A gente tem 3 indicadores aí, né, que é o presenteísmo, o gap de competência e a produtividade média. Os seus custos, né? Aí depois tem análises mais detalhadas aqui de gráficos. Essa é legal, você consegue tirar tudo aqui. Eu quero ver gap de competência. E comparar com o presenteísmo. E o custo? E a produtividade média? Aí você vai fazendo análise, vai entendendo o seu negócio, vai ficando mais produtivo. E aí depois tem análise por funcionário aqui, tá vendo? Comparativo de 2 funcionários, né? Eu quero ver o presenteísmo desses 2. O gap de competência. E aí tem uma infinidade de análises que a gente vai possibilitar de uma maneira super simples e tentar trazer ao alcance, mesmo das pessoas que não têm essa familiaridade com a gestão dos dados, né, com esse perfil mais analítico, que é uma característica importante, a gente está construindo essa ferramenta para levar isso ao alcance de todos. Então é isso, eu agradeço muito pela... Claro. A cálculo do presenteísmo ou inferência de uma análise futura? É uma coisa bastante subjetiva. Certo. Como é que você chega nesse valor? O presenteísmo a gente calcula de 3 formas, né? São 3 indicadores. A ideia é o que o cara é capaz de fazer pelo que o cara realmente faz. É isso que é o conceito. Então, assim, qual que é a performance da pessoa dividido pelo qual é a capacidade que essa pessoa tem. E aí tem um desafio aritmético. De como que você vai calcular a capacidade? A performance da pessoa é fácil de calcular. Mas como você vai calcular o que essa pessoa é capaz de fazer? Então a gente propôs 3 soluções para isso. A primeira é você entender na linha histórica qual foi o melhor comportamento que essa pessoa teve numa determinada análise de dados. Então, para falar de desenvolvimento de software, qual foi o menor tempo de desenvolvimento que um determinado funcionário teve? Aí você tem que fazer assumir alguns fatores de qualitativo, tipo, casos que sejam iguais, comparar maçã com maçã. Mas assim, qual que foi a melhor performance que ele teve na história? E comparar essa melhor performance histórica com a performance recorrente que essa pessoa tem. Então esse é um indicador. O segundo indicador, a gente pega dentre todas as pessoas, você tem um grupo lá de 16 programadores. Quem é o melhor programador? Qual é a performance do melhor programador? A performance do melhor programador é tal. E a gente então fala o que o cara está fazendo em comparação com o melhor. E o terceiro indicador é qual é a média, o que a média faz, a média dos melhores, né? E compara a performance individual com a média. Então a gente está trabalhando esses 3. E aí isso vem, uma aritmética um pouco mais complexa, que você pode ter a produtividade de uma pessoa não é um indicador, né? Então às vezes o cara faz pesquisa, desenvolvimento e escreve relatório. Então você atribui pesos a isso, né? Você fala assim, se eu escrever relatório para o meu negócio representa 20%. Desenvolvimento é mais importante, então tem um peso maior. Aí você faz algumas médias ponderadas. É uma aritmética que não é complexa, mas dá um pouco de trabalho de integração de base de dados, assim, para você conseguir entender os diferentes ambientes da empresa e conseguir correlacionar tudo. Essa sua pergunta é extremamente pertinente. Como o Rafael falou, tem várias maneiras, tudo dependendo do grau de profundidade. Sabe, qualquer medida
eu posso medir esse comprimento aqui com níveis de precisão cada vez maiores. E cada precisão requer mais análise. Nós vamos ter uma mesa redonda em seguida, aí depois a gente pode aprofundar, esse ponto é super importante. Eu estou querendo só acrescentar, Rafael, o seguinte: o Rafael falou de um protótipo. Foi apresentado um projeto para a FAPESP, dentro de um programa chamado PIP, Programa Inovativo de Pequenas Empresas. E esse projeto foi aprovado, então recebeu uma verba boa, e é esse protótipo que está sendo elaborado, deve estar pronto até quando? Primeiro você tem para a FAPESP já, né? E hoje aqui já tem algumas pessoas da equipe, o Samuel, que está quase concluindo o doutorado em Ciências da Computação, a Carol, que está do lado dele, que é da área de Design, tem outro cientista da computação também, praticamente doutor, que faz parte da equipe, e a gente depois aí pode falar mais, né? Joia? Então é isso, gente. Obrigado. E espero aí que a gente consiga fazer algum negócio em breve.